Existe muita tristeza na rua da alegria. Existe muita desordem na rua da harmonia. Analisando essa história, cada vez mais me embaraço. Quanto mais longe do circo, mais eu encontro o palhaço. Cada vez mais me embaraço, analisando essa história. Existe muito fracasso dentro do Largo da Glória. Analisando essa história, cada vez mais me embaraço. Quanto mais longe do circo, mais eu encontro o palhaço. Existe muita tristeza na rua da alegria. Existe muita desordem na rua da harmonia. Analisando essa história, cada vez mais me embaraço. Quanto mais longe do circo, mais eu encontro o palhaço. Cada vez mais me embaraço, analisando essa história. Existe muito fracasso dentro do Largo da Glória. Analisando essa história, cada vez mais me embaraço. Quanto mais longe do circo, meu Deus, mais eu encontro o palhaço. Quanto mais longe do circo, mais eu encontro o palhaço. Ê, maravilha! Obrigado. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo, amor, te magoar. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim, o que ela sonhava eram os meus sonhos. E assim íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria. Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria o fim. E vou calar, pois não pretendo, amor, te magoar. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria.
estou. Tive sim, mas comparar com teu amor seria um fim. E vou calar, pois não pretendo amor te magoar. Eu 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 não pretendo amor te magoar. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botequim, eu entro e se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Eu tenho a madrugada como companheira. É, a saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botequim, eu entro e se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar. Que seja uma ótima noite para vocês. Boa noite a todos. Cadê todo mundo? Cadê? Boa noite, professor. Boa noite, Gabriela. Cadê os demais? Boa noite, professor. Boa noite, Laís. Boa noite, Isabela. Eu só vou dar boa noite para quem aparece. Boa noite, Vitória. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Natália. Quem não aparece não merece meu boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Matheus. Boa noite, professor. Isso aí, pessoal. Antes de começarmos, então, vai um recado. Cadê? Aqui. Bom, como a gente conversou hoje, né? A gente falou um pouquinho lá no grupo, e vocês mostraram para mim aquela proposta, né, de estudo da teoria pura, né? Aquilo me agradou muito, fiquei muito feliz com aquela questão. E com isso eu tive uma ideia fabulosa, né? Eu acabo de abandonar a avaliação que eu tinha preparado para vocês, né? Abandonei a avaliação que eu tinha feito para vocês, e pelo que eu vi, a proposta de vocês é terminar a análise desse livro até o fim desse semestre, correto? Pelo que eu vi, a última reunião de vocês ali seria em 20 e pouco de julho, né? No finalzinho do semestre, né? Isso mesmo. Bom, então, com essa iniciativa fabulosa de Vossas Excelências para uma obra essencial, eu vou, então, fazer com que incentivá-los a esse grupo e essa discussão, e aqueles que não forem incentivados, então, vou forçar a participar desse grupo também, né? No seguinte sentido,
A avaliação desse bimestre de vocês vai ter a nota só no segundo bimestre. Né? Então, vocês, esse primeiro bimestre, não vai aparecer para vocês a avaliação do primeiro bimestre. Por quê? Porque vocês vão preparar ali para mim um relatório, uma estruturação crítica do Teoria Pura do Direito, né? Que já vai estar uma mão na roda para vocês, que vocês já vão estar junto ali fazendo. E olha que maravilha, o prazo não é esse bimestre, o prazo é o semestre todo. Né? Então vocês têm todo o semestre para fazer isso. Então lá no segundo semestre vai vir essa avaliação, ou seja, é uma avaliação que, assim, se bem feito, né, é um relatório, é uma análise pessoal e crítica e descritiva de uma das obras mais importantes do direito. A chance de você ir mal é pequena, né? Quase nula a chance de você ir mal nessa avaliação. Ela é trabalhosa, extremamente trabalhosa, não tenha dúvida disso, né? Não é comum uma avaliação no primeiro ano a qual a gente já deu um livro inteiro para vocês, mas essa iniciativa de vocês é muito feliz e, ao mesmo tempo, me dá essa possibilidade de flexibilizar a que vocês tenham o semestre inteiro para fazer uma avaliação. Né? Então, a avaliação de vocês vai ser simples nesse sentido. Vocês têm esse semestre todo, até o fim do semestre, para me entregar esse relatório, como vocês quiserem chamar, relatório, fichamento, descrição, crítica, a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, esse semestre todo. O semestre todo é mais que o suficiente para que vocês façam a leitura. Me apresente no final do semestre e isso contabilizará para vocês a nota do primeiro bimestre. Aí no segundo semestre eu pego um pouco mais leve com a avaliação, faço uma avaliação um pouco mais clássica, um pouco mais tranquila, sem tanto trabalho para vocês. Né? E daí eu acho muito difícil que vocês não alcancem, no mínimo, uma média com essa avaliação, porque apesar de trabalhoso, o resultado é um resultado bem coerente. Certo? Dúvidas, então? Tudo certo, professor. Cadê? Deixa eu ligar minha câmera. Professor, você vai passar algum modelo que você gosta que a gente siga ou não? Não é A necessário. gente pode fazer tranquilamente. Não é necessário. Não vou me apegar à metodologia, nem a nada disso. Minha preocupação é, de fato, uma preocupação que é a que vocês estão tendo, de compreender a obra e me mostrar ali, basicamente, vai ser um exercício de mostrar o que você está entendendo. Né? Beleza. Minha preocupação é essa. E, aliás... Então não tem certo e errado, né? A gente está mostrando a nossa Felipe, opinião. Felipe, obviamente tem errado. Não tenha dúvida que tem errado. A obra do Kelsen é muito coerente quanto ao que é Ele certo. tenta dar um golpe, professor. Tenta. Cai quem quer, né? Mas não é o caso, né? Tem que estar coerente com a obra do Kelsen, né? Que já aconteceu já em outros trabalhos, né? Dessa história de não ter certo nem errado. Já aconteceu uma vez de um acadêmico que era uma época ainda que o curso de filosofia do direito que eu dava era um pouco diferente. Daí tinha um bimestre que os grupos escolhiam algumas obras iluministas para fazer uns fichamentos, para as apresentações, e a obra do grupo era do Príncipe do Maquiavel, né? E o grupo apresentou do Pequeno Príncipe, né? Da obra do Pequeno Príncipe. Não foi, então, nesse caso, realmente não teve o não ter certo e errado. Mas, enfim, vocês têm esse semestre inteiro. Esse trabalho é mais um trabalho de incentivo, porque realmente eu fiquei surpreendido positivamente com a iniciativa de vocês. Realmente fiquei muito feliz mesmo com isso. Já espalhei para os professores aí. Todo mundo está perplexo com a iniciativa de vocês. Daí eu fiquei falando, pessoal, professor, vocês pensam sempre subestimando. Os caras são bons, os meninos são bons, né? Então já tá todo mundo aí. Professor, você que estimula a gente, entendeu? E se for para isso, então espero que seja cada vez pior, né? Vocês vão ter 2 anos comigo aí. No final das contas, a gente vai estar fazendo fichamento de Guerra e Paz do Tolstói com as 8.000 páginas do livro. Assim esperamos, né? Mas enfim. Beleza, pessoal, é isso aí. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento do Luiz Melodia. Ótimo disco. Hoje não teve Lady Gaga, né, Felipe? Não teve. Infelizmente. Em breve tem de novo. Hoje teve Luiz Melodia, que também é muito bom.
Nossas aulas hoje, então, vamos continuar o que a gente parou na aula passada. Vamos continuar nosso debate, nossa discussão aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês também têm esse slide aí que eu deixei lá, não sei se vocês viram, que tem lá no Ava de vocês. Esses slides estão lá. Vamos prosseguir, então. Me interrompa a qualquer momento, qualquer dúvida. Tá muito barulho aí. Hoje eu tive que colocar um ventilador aqui. Esse escritório aqui não tem ar. Né? Professor, Oi. só uma dúvida. O semestre termina quando? Não faço ideia. Deixa eu pegar o calendário aqui. Calendário. Tá em algum lugar aqui nas minhas coisas. Aqui. Calendário. Não, esse calendário é do ano passado. Calendário 2021. Aqui. Vai. Abre aí. Aqui. Fim de semestre, semana de prova do segundo bimestre, acaba dia 25 de junho. Tá? Eu vou pedir, então, para que vocês me entreguem, vai estar lá no Ava também. Eu vou pedir para que vocês me entreguem pelo menos no dia 21 de julho, tá? Para eu ter aí até 22, 23, 24, 25 para ler o trabalho de vocês. Tá? Pedir esse tempinho aí, só esses 1, 2, 3, 5 dias aí para eu conseguir ler todos os trabalhos de vocês. Bom, então tá. Pessoal, nessa aula de hoje, então, prosseguindo, a aula passada a gente falou bastante da natureza do direito constitucional, de toda aquela nossa discussão naturalística, dos pontos teóricos do direito constitucional. Tá, eu tô gravando? Tô. Sendo assim, hoje a gente vai começar a... Como eu falei para vocês, a nossa ideia inicial aqui, obviamente, vai entrar na estrutura legal da Constituição em si, mas a nossa preocupação teórica nesse primeiro movimento, essa preocupação sobre abertura cognitiva, teorização do direito constitucional, ela vai ter que passar por algumas estruturas, e a minha opção metodológica com vocês aqui é que essa primeira estrutura que a gente passe é o que a gente vai chamar de constitucionalismo. Né? E por constitucionalismo, né, a gente tem que entender que pronto, tá aqui. Por constitucionalismo, a gente vai ter que entender alguma coisa parecida com o estudo, com a análise, a estrutura da teoria constitucional, né, dos movimentos constitucionais e dos elementos propedêuticos, dos elementos sobrepostos envolvendo as teorias da Constituição, né, da onde vem, como que a gente deve pensar Constituição. Né? Então, a partir de agora, a gente começa um estudo bem aprofundado com vários autores. Vamos passar pelo Kelsen, vamos passar por outros autores para trabalhar, para tentar entender um pouco do constitucionalismo, do que significa o estudo dos movimentos constitucionais. E vejam, eu já trago para vocês aqui, de cara, mais um autor clássico, importantíssimo, né, que é o JJ Canutilho. Tá? O Canutilho, ele tem uma obra vasta e importante sobre direito constitucional, é um autor estudado no mundo inteiro, e para nós, no Brasil, um autor muito caro a se estudar no Brasil. Tá? O Canutilho é um autor muito estudado e muito respeitado no Brasil. Né? Porque, primeiro, que ele é de língua portuguesa, né? Ele é um lusitano, o Canutilho ele ainda permanece vivo, ele está lá quase seus 80 anos, hein? E mais, né? A obra dele, que versa sobre uma ideia de constituição dirigente, uma hora a gente vai falar sobre essa obra, em algum momento, né, que fala sobre a constituição dirigente, inspirou demais, foi inspiração central para a nossa Constituição de 88. Né?
o livro Constituição Dirigente, do Canutilho, é uma obra que foi inspiração lá, que era livro de cabeceira dos nossos constituintes, né? Ou seja, é um autor que também, por isso, se preocupa muito com o Brasil, vem muito para cá e trabalha muito com isso, né? O livro Direito Constitucional e Teoria da Constituição é um livro que eu também recomendo muito para vocês. É um livro muito teórico, tá? Já não é igual o Kelsen, que é um livro materno do direito constitucional. Esse já é um livro derivado, já é mais recente, né? Mas, obviamente, é o motivo de estudo. Para primeiro ano também, muita gente costuma indicar, né? Direito Constitucional e Teoria da Constituição do Canutilho. Comprar é delicado, tá? Comprar o livro do Canutilho é delicado, porque, deixa eu ver se eu acho qual é o preço mais barato que eu acho aqui do livro do Canutilho. Aí, ó. Usado, 2001, ele tá R$319. Ele é um livro caro, né? 350. Não é muito barato, não. Mas, né? Então, o Canutilho tem direito constitucional, tem um livro sobre Constituição Dirigente, tem um livro que eu gosto muito, que é Comentários à Constituição do Brasil, né? Canutilho, já tive a oportunidade de ver o Canutilho, é muito bom, é importante. Então, já para apresentar esse autor para vocês, que a gente vai conversar muito sobre ele, eu já trago a citação do próprio Canutilho aqui para falar sobre constitucionalismo, para tentar definir o constitucionalismo, né? Então, eu coloco aqui que ele identifica o constitucionalismo como movimentos constitucionais, né? Que representa uma teoria, olha que importante, já a definição dele, teoria ou ideologia, né? A gente já explica o porquê disso, que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturalmente da organização político-social de uma comunidade. Nesse sentido, e eu faço um grifo para vocês aqui, o constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação de poder com fins garantísticos. A gente vai se concentrar muito nisso daqui. O conceito de constitucionalismo transporta, assim, um claro juízo de valor. No fundo, uma teoria normativa da política, tal como a teoria da democracia ou a teoria do liberalismo. Meus caros, olhem que interessante a definição do Canutilho a partir do que seria constitucionalismo. Uma vez que, primeiro, ele trata como uma teoria ou uma ideologia. Por quê? O Canutilho, ele assume que o constitucionalismo, ele é político, ele é enviesado a partir de uma teoria política, né? Como vocês próprios aí já estão com a leitura kelseniana, a gente já falou, e lá no terceiro ano, quando a gente vem em filosofia, no segundo bimestre, a gente vai estudar bastante isso. Essa ideia onde o Kelsen vence a teoria do direito da modernidade, na sua vitória contra, né, sob o conservadorismo e os marxistas, obviamente há um viés político envolvido que é o liberalismo, né? O liberalismo, ele sim é uma teoria política, e uma teoria política ideológica que tem suas características específicas. E essas características, por óbvio, devem ser levadas em consideração para o estudo da Constituição, né? As estruturas liberais, né, elas são importantes a serem entendidas justamente para que a gente possa entender as raízes da nossa própria Constituição, né? Provavelmente lá com o Mateus, vocês vão acabar estudando teorias do liberalismo, né, em economia, e vocês vão ver que essas teorias são muito servem de influência para o que a Constituição reza a gente, né? Ou seja, por mais aí que a gente ouça coisas absurdas, né, na boca do povo, na boca do seu tio do Zap, né, que ele é um liberal conservador, isso é impossível, né? Ou você ouve aquele seu primo falando que ele é um marxista democrático, isso também é impossível. Mas essas besteiras só são possíveis graças ao instrumento ideológico liberal constitucional que tentou trazer um movimento constitucional que englobasse as diferentes ideologias políticas, só que as limitando dentro do instrumento liberal, né? Então, veja, de fato, é muito delicado e muito incoerente a gente falar sobre liberais conservadores ou sobre marxistas democráticos,
Só que esses sujeitos estão dentro da democracia justamente porque eles não são nem conservadores e nem marxistas. Eles acabam sendo elementos de uma política liberal, né? A política liberal constitucionalizada, ela tem de fato essa estrutura onde há uma flexibilidade ideológica, porém, deve ser compreendido que é uma flexibilidade ideológica dentro de um quadro normativo liberal. E o Carotilho, ele tem essa reflexão, né? Ele tem essa reflexão. Não há de fato conservadores ou marxistas dentro da democracia, porque eles não estão compatíveis com a ideologia liberal, né? De fato não são compatíveis, né? O que é compatível são flexibilizações ideológicas dentro do espectro liberal, né? Dentro do espectro ideológico liberal. E esse quadro normativo que prende essas ideologias diversas ao liberalismo não se erijam na sua própria ideologia, é justamente o quadro normativo que a Constituição Liberal traz, que é a ideia da democracia parlamentar, que é essa ideia dessa expurgação de fática da atividade política, ou seja, essa norma, esse dever ser que a gente tanto colocou aqui, ou seja, essa subjetivação das ideias constitucionais a partir da norma, né? Isso é um debate bem interessante, né? Eu costumo falar que dentro do constitucionalismo, né, o que a gente tem é uma possibilidade de discussão política de liberais mais ou menos radicais, né? E dos menos radicais, aqueles que são mais conservadores ou mais marxistas. Mas ainda assim, graças à Constituição, né, graças ou apesar da Constituição, é muito difícil que hoje se imagine uma estrutura política que não esteja dentro das estruturas constitucionais. Então, até os críticos, né, se a gente for ler os críticos, são os críticos conservadores quanto os críticos marxistas, basicamente, os grandes críticos do constitucionalismo e da democracia vão dizer que o constitucionalismo matou a pluralidade política ao invés de exercer a pluralidade política, né? Porque, de fato, antes do constitucionalismo, a pluralidade política era tão sensível que criou uma guerra, né? A Segunda Guerra Mundial é a guerra da pluralidade política, vamos dizer assim, né? E enquanto o constitucionalismo ele cria uma pluralidade política dentro dos limites normativos. Isso daí é até interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um livro que eu recomendo a vocês, onde deve estar nessa estante aqui lá de baixo. Tá aqui, ó. Esse livro aqui é interessante, chama Democracy in What State, né? É um livro com vários autores, né? Tem o Agamben, tem o Badiou, tem o Bessai, tem a Wendy Brown, tem o Nancy, tem o Jacques Rancière, tem o Zizek, né? O Agamben, basicamente, ele é o grande organizador desse livro aqui. É um livro que está escrito em inglês, ele não tem uma tradução. Então, quem tiver uma facilidade com o inglês aí, se eu não me engano, eu acho que tem em PDF. Esse aqui não tem como fazer. Essa minha versão aqui não vende muito por aqui, né? Eu comprei ela da editora da Columbia Press, né? Demorou 4 meses para chegar. E eu acho que justamente por isso eu acabei, se eu não me engano, eu tenho nesse computador aqui o PDF dela, porque é um livro quase inacessível, né? Mas é muito interessante para quem tiver essas curiosidades, porque aqui a gente tem pensadores nada ligados à democracia liberal, né, que fazem essas críticas muito contundentes. E aqui a gente tem marxistas como Zizek, a gente tem conservadores como Rancière, a gente tem um debate dos não-democratas sobre os problemas da democracia, que mesmo que nós sejamos democratas, eu acho que eu sou um democrata, né, talvez com críticas, mas eu me coloco muito no lugar de um democrata. Sair dessa esfera da bolha, onde a democracia é a única realidade teórica, né, é bem interessante. Então fica aí essa recomendação para vocês. Esse livro chama Democracy in What State? Democracia em que estado? Né? É bem interessante. Bom, sendo assim, vamos prosseguir com a nossa estrutura aqui. E, obviamente, um dos princípios do constitucionalismo, já que o Carotilho coloca a gente aqui, que tem uma estrutura da teoria do liberalismo, e mais do que liberalismo, vamos tomar cuidado, talvez eu vou tomar cuidado aqui,
liberalismo, obviamente, a gente vai ter uma ideia um pouco mais ligada à economia, né? A estrutura liberal um pouco mais ligada à economia. Então vamos chamar, quando a gente for falar liberalismo, leiam que a gente está falando de democracia parlamentar. Né? Democracia parlamentar liberal, né? Se a gente for colocar da estrutura teórica geral, que é a formação política do liberalismo, né? Que é a democracia parlamentar. Né? Bom, e nesse sentido, assumindo isso, o Canutilho também nos coloca aqui que, obviamente, o constitucionalismo vai tratar primeiramente de um dos elementos da democracia parlamentar constitucional, que é a tripartição de poderes, né? Ou seja, a tripartição de poderes ela já tem um estudo próprio, que o constitucionalismo vai dar conta, que é aquela ideia dos freios e contrapesos. Já ouviram falar dessa ideia? A teoria dos freios e contrapesos. Freios e contrapesos é a célula máter da tripartição de poderes, desde lá do Montesquieu. Ou seja, criando uma tripartição de poderes, esses três poderes igualmente empoderados, né, eles acabam tendo relação de controle dos outros poderes. Né? Então, um poder tem os seus poderes freados pelo contrapeso de outro poder. Né? Então, a gente tem um equilíbrio de poderes a partir da mútua fiscalização entre os três poderes. Essa estrutura, essa teoria dos freios e contrapesos, é um dos objetivos do constitucionalismo. Ou seja, observar que nessa dimensão estrutural da política, como se faz o controle de poder? O controle de poder se faz a partir dos poderes concedidos pela Constituição a cada um dos poderes, que, por consequência, acabam se controlando, tendo um autocontrole entre si sobre as limitações de poderes dos outros. Né? Então a gente vai ter um controle de poder pela limitação constitucional. E esse é o primeiro ponto dessa estrutura política, essa estruturação política de um Estado que a Constituição traz, que é um dos primeiros problemas que o Canutilho denota como força do constitucionalismo. Né? E daí, ele deixa bem claro nessa parte que eu grifo para vocês aqui, que daí falar agora que o constitucionalismo como freios e contrapesos já está presente, como eu acabo de falar, desde lá do Montesquieu. Né? É bem antigo. Só que olha como ele coloca aqui, constitucionalismo moderno, e aqui vocês podem ler, né, como constitucionalismo pós-Kelsen, né? O constitucionalismo pós-Kelsen, o constitucionalismo da democracia parlamentar liberal moderna, pós-Kelsen, pós-Segunda Guerra, né? Ela vai ter essas técnicas de limitação de poder, assim como antes, com fins garantísticos. Essa é a grande diferença do constitucionalismo moderno. Porque além de o constitucionalismo moderno analisar freios e contrapesos, analisar controle político do Estado, ele também vai trabalhar com um elemento que vocês já devem ter ouvido falar. Se vocês estavam assistindo antes de ontem a votação do STF, né, na fala do Gilmar Mendes, vocês já devem ter ouvido falar isso, sobre a ideia de um garantismo constitucional. Né? O garantismo. E garantismo, meus caras, é uma das apropriações mais importantes do constitucionalismo moderno, por dois motivos específicos. Né? O primeiro vem da própria ideia ideológica do liberalismo. Né? Obviamente aqui que não vai ficar traçando um espectro político e econômico do liberalismo, mas vocês sabem muito bem que o liberalismo presente lá no Rousseau ou no Locke não é o mesmo liberalismo presente na modernidade. Né? Passaram por algumas modificações. E talvez aqui, para a gente ter um corte muito certeiro aqui, talvez a principal modificação é aquilo que se chama de welfare state. Já ouviram falar disso? Do estado de bem-estar social? Já ouviram falar esse termo? Né? Ou seja, ou melhor, do ponto de vista político, a social-democracia. Já ouviram falar da social-democracia? Né? Já ouviram falar do PSDB, Partido Social Democrata do Brasil? Né? Que vem dessa raiz norte-americana, que é aquilo que hoje vocês conhecem no modelo norte-americano como os democratas, né? O Partido Democrata. Ou seja, porque é interessante, e aqui a gente abre um parênteses, né? Como a política da América Latina ela se difere da política da Europa e da política norte-americana. Né? O que, por exemplo, a gente chama nos Estados Unidos de conservadores, nunca pode ser o que a gente chama de conservador aqui no Brasil. Né? Os republicanos
nos Estados Unidos não são conservadores aos moldes dos conservadores brasileiros e muito menos sobre os moldes conservadores ingleses, franceses. No modelo europeu, os conservadores eles estão dentro de um espectro de uma teologia política. Na América Latina, ela está muito ligada a uma teoria militar, a uma teoria de conservação de costumes, né? E os republicanos eles estão ligados ao liberalismo clássico, né? A estrutura dos liberais clássicos. E os democratas dos Estados Unidos representam muito isso daqui, que a gente está chamando de social-democracia, que tem o PSDB aí, que lá na raiz do PSDB, na raiz, tá? Era essa ideia aí dos social-democratas, do welfare state, do estado de bem-estar social, que basicamente é o liberalismo garantista, que vem pela forma do direito constitucional como constitucionalismo garantista. Garantismo é aquilo que vem a passagem da Constituição. O que é a Constituição? Uma norma dirigente, uma norma de controle de Estado, uma norma estruturada a partir do controle do Estado, que a gente viu lá em cima, né? Tripartição de poderes. Começar a se preocupar com o indivíduo e começar a trabalhar com questões chamadas direitos e garantias fundamentais, direitos universais. Essas ideias de princípios constitucionais, garantias fundamentais, direitos humanos, dignidade da pessoa humana, essas estruturas são estruturas dessa nova fase do liberalismo chamada social-democracia ou welfare state. Vocês já devem ter ouvido falar bastante disso, dessa teoria mais liberal, onde se mantém estruturas como a meritocracia. Sempre dou uma pausa depois que eu falo de meritocracia, porque eu sempre acabo duvidando das minhas próprias palavras, mas enfim. Mas se pretende aquela ideia de bem razoável aqui, né, ou seja, bem na vulgata, de dar as condições iguais para as pessoas, para que a partir daí as pessoas possam se desenvolver. Já ouviram falar dessas estruturas, né? Isso faz parte dessa social-democracia, desse welfare state. E, do ponto de vista constitucional, a Constituição começa a se preocupar com essas garantias, com esse garantismo. Garantir aos indivíduos, a partir da visão constitucional, garantias superiores, garantias universais, garantias que constituem o indivíduo, e assim formar essa estruturação da democracia parlamentar sobre o aspecto garantista. Vocês conseguem entender o que eu falei? Comentários? Por favor, fiquem à vontade. Algum comentário de Vossas Excelências, juristas aqui presentes? Professor, então, essa vertente moderna, ela se preocupa muito mais com o sujeito em si. Isso, perfeito. O sujeito, apesar de ainda ser o sujeito de direito, o sujeito normativo, a Constituição ela passa a entender o sujeito normativo como centro da política também. Então, enquanto a Constituição antes era só preocupada com o Estado, essa vertente moderna passa a se preocupar com o controle do Estado e com a garantia do sujeito também. O sujeito ele passa a ser centro no modelo constitucional. Muito obrigada. Imagina. E aí, pessoal, mais alguém? Mais alguma questão? Bom, vocês estão perguntando aí. É normal a gente ficar perdido mesmo, porque tá difícil a compreensão assim do vocabulário, sabe? Muitas, entendo. Sei lá. Felipe, é normal. Não é nada normal, não. Mas, por favor, qualquer coisa que eu fale aqui com essa linguagem viciada no academicismo, né? Você assiste Big Brother, Felipe? É aquela coisa da Lumena, sabe? Que falava daquele jeito lá, né? Os acadêmicos acabam viciados numa linguagem inútil do academicismo, né? Então você pode perguntar sem problema nenhum, a qualquer momento, porque de fato é... Mas fique tranquilo, Felipe, que até daqui 2 anos você vai estar falando igual, tá? Ou seja, é meu objetivo, porque tá complicado. Você vai ser uma pessoa suportável daqui a pouco, né? Fique tranquilo. Mas vai perguntando, vai anotando, e aquilo que não fizer sentido nas suas anotações, a gente vai refazendo sem pressa de nada. Né? Beleza. Bom, aqui eu tracei para vocês, para a gente tentar entender esse constitucionalismo, esses elementos da onde vem esse constitucionalismo ao longo da história, né? Obviamente, eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque vocês têm o grande Marcelo Piratelli, o grande carrasco da medieval daqui da faculdade, né? O grande especialista em direito romano, né? O Marcelo Piratelli é um romanista, né?
ou seja, e ele é tão psicopata quanto Nero, né? De tão romanista que ele é. Ele vai fazer você sofrer muito nessas estruturas históricas aqui, mas aqui é mais para a gente ter uma visualização, né? Bom, eu acho que há se destacar, né? Inicialmente, vamos colocar assim, como algo que pode nos ajudar a observar isso. Eu trago aqui porque tem um livro que eu também recomendo para vocês, de outro grande constitucionalista, que é o Klaus Loewenstein, né? Klaus Loewenstein eu uso muito, gosto de escrever errado aqui, eu escrevi Karl, mas é Karl, né, de caso. Do Karl Loewenstein, Kurt Klaus Loewenstein, ele chama. E o Klaus, depois eu falei Karl, é Klaus, tá? Falei errado de novo. Klaus. Ele tem um livro que eu não sei se tem em português aí já, tá? Não sei, depois vocês procuram se quiserem. O que eu tenho aqui em casa está em espanhol, que é a Teoria da Constituição. Eu tenho aqui a Teoria da Constituição. Ele é um livro em alemão, originalmente. Não sei se alguma editora já lançou, faz tempo que eu não procuro, que eu tenho esse aí faz um tempo. E ele traz uma análise bem interessante, que talvez a primeira estrutura constitucionalista esteja no direito hebreu, né? E eu gosto dessa interpretação, né? Porque o direito hebreu é um direito teológico, né? O direito hebreu é a lei mosaica, né? A lei de Moisés, presente na Torá judaica, né? E sim, de fato, a Torá e a Mishnah, né? Tanto as leis escritas quanto as leis de cultura falada do judaísmo, elas têm sim uma função de limitação do poder político. Isso é bem interessante, porque a Torá e a Mishnah, elas apresentam uma relação de limitação de poder às suas autoridades religiosas. Então, sim, talvez o Klaus Loewenstein ele vai deixar bem interessante para a gente aqui no Teoria da Constituição, que há uma possibilidade de um dos primeiros constitucionalismos estar relacionados ao direito hebraico, né? A estrutura da primeira parte do Antigo Testamento, né, da Torá, né? Então, sim, talvez por quê? Porque ali a gente já tinha uma pista sobre uma tentativa de uma legislação, ainda que seja uma legislação religiosa, controlando suas autoridades, ainda que seja um controle de autoridade religiosa. Por que eu falo isso? Porque as demais culturas religiosas fora do judaísmo, elas tinham uma certa legitimidade uníssona quanto às suas autoridades. Se a gente for pegar ali, bem fácil comparar, com tempos, num tempo correlato, né, a gente pode pegar as autoridades judaicas comparadas com as autoridades egípcias, né? E as autoridades egípcias, principalmente representadas pelos seus grandes líderes, os faraós, eles tinham uma certa legitimidade de controlar sobre o que era certo e errado a partir de suas próprias convicções, suas próprias legislações, né? Era aquela ideia do decreto, né? Onde esse poder centralizado podia decretar a lei. Isso não podia acontecer no direito hebreu, né? A vontade da autoridade, ela não tinha lugar. Ela tinha que seguir as limitações da Torá e da Mishnah, né? Elas tinham que seguir as limitações, ou seja, a autoridade judaica, a autoridade dos hebreus, ela não tinha autoridade suficiente para ter suas próprias relações de decreto. Ela tinha que seguir as estruturas. Isso é muito, perdão, é muito relacionado ao que a gente tem hoje com o constitucionalismo moderno. E, obviamente, e daí fica quase que óbvio, a estrutura da polis ateniense grega também é uma das primeiras estruturas de constitucionalismo, daí fica claro. Porque a ideia da democracia direta, né, que a gente já conversou, né, democracia direta grega, para que vocês se lembrem, o governante era o povo, só porque quem era povo, né? A gente tem aquela relação de quem é povo, não é qualquer um que é povo. Mas existia, sim, a partir dessa pluralidade de pessoas, uma necessidade de controle de suas ações. Então, sim, a gente tinha essa função. E o mais interessante, talvez, na polis ateniense, é que a gente já tinha, como na pergunta da Natália, uma preocupação com o sujeito. Então, a gente tinha determinados limites de atuação
do Senado, por exemplo, sobre o que poderia e o que não poderia se fazer com o cidadão, né? Então a gente já tinha quase que um garantismo, um berço do garantismo constitucional ali. A gente já tinha coisas que não poderiam ser modificadas, né? Sobre a atuação, direitos fundamentais dos cidadãos, direitos fundamentais dos atenienses. Isso já existia na polis grega. Então esses dois exemplos da antiguidade certamente nos dão aqui uma perspectiva muito interessante de que nosso constitucionalismo pode ser novo, mas ele não é tão novo assim, né? E, obviamente, como sempre, a antiguidade ela tem uma riqueza moderna, muito mais moderna do que a nossa modernidade, né? Então, vale a pena essa reflexão. E, por outro lado, no fim da Idade Média, já do meio para o final da Idade Média, a gente tem, dentro de uma estrutura nada liberal, né, que é a Idade Média, que está ligada ali à teologia política, ao complexo opositório da teologia política da Santa Sé, do Vaticano, né, na Europa. A gente tem o tal do João Sem Terra e a gente tem a Magna Carta de 1215, que vocês provavelmente devem se lembrar também. Lembram da Magna Carta de 1215? Lá na faculdade tem um quadro da Magna Carta, da reprodução da Magna Carta lá, é que vocês já começaram aí na casa de vocês, mas muito em breve vão estar lá na faculdade e tem lá essa reprodução. A Magna Carta, ela começa a dar direitos individuais de propriedade, né? A propriedade passa a ser um interesse, né? A Magna Carta começa a dar certas garantias em que o Estado não pode mexer, não pode relativizar um direito individual, e aqui considerado como direito individual, que é o da propriedade. E o mais legal disso, essa teoria nasce da teologia, né? Porque propriedade começa a se pensar a partir da propriedade do próprio corpo, né? Da ideia do corpo como propriedade privada. E essa expansão do corpo como sendo cercamento de terra, né? A propriedade privada. E na Magna Carta de 1215, a gente começa essa discussão de que o Estado, se há terra, não pode mexer. E o melhor disso, pessoal, é que vocês se lembram que a Magna Carta deu origem, de quem era o interesse da propriedade privada em 1215. Vocês lembram? Daqueles que formariam essas propriedades, essas micropropriedades, porque até então propriedade, a ideia de propriedade era propriedade rural, gigantesca, né? Para poder ter essa mão de obra. A ideia do urbano não tinha essa preocupação com propriedade na Idade Média. E aqui em 1215, com a Magna Carta, começam a se criar aquelas pequenas propriedades, as quais vão ser chamadas de burgos, né? A qual vai criar uma nova classe, que é a classe dos proprietários de burgo, que vai ser a chamada burguesia, que vai ser responsável por acabar com a Idade Média, que vai ser responsável por acabar, por matar rei, né? Por fazer a Revolução Francesa e dar criação à modernidade e ao liberalismo, né? Então a Magna Carta, ela realmente é o berço do que vai ser o constitucionalismo. Essa função da propriedade privada, né? A propriedade, obviamente, vai ser uma das discussões liberais mais importantes ali, né? Principalmente com o John Locke, né? Se vocês se lembram do John Locke, o Locke vai ser um dos autores que mais vai se preocupar aí com a ideia de propriedade privada no liberalismo. Às vezes eu clico no chat aqui e não vem. Não, professor, eu só coloquei o que era a Magna Carta porque eu não tá. lembrava mais. Sim, sim. Já faz um tempinho já, né? 1215 já deu para esquecer. Tempinho, já dá para esquecer, né? O Locke mais perto que eu conheci na vida era irmão do Thor, então... Ou o do Lost, né? O John Locke do Lost. Não, o John Locke lá dos iluministas, ele vai ser um autor, um dos primeiros autores iluministas liberais, que vai ter uma preocupação com essa ideia de propriedade privada, e muitas das suas análises vão já estar ligadas à Magna Carta de 1215, né? Que essa é ironicamente estipulada pelo João Sem Terra, né? João Sem Terra, aquele o rei que dentre seus irmãos não teve lugar sobre as terras do reino, né? Que justamente talvez por isso atende os proto-burgueses, né? Essa ideia dos proto-burgueses, ainda não eram os burgueses, a terem proteções contra o Estado, que suas propriedades sejam protegidas contra o Estado. Porque até aquele momento, você tem uma terra, ela poderia ser tomada a qualquer tempo pelo Estado, né? Porque no modelo monárquico, né,
vocês já devem ter ouvido falar, né? Os lords ingleses, né? A ideia dos duques, dos condes, né? Os condes vêm dos condados, os duques, que são títulos de nobreza de concessão de terra, né? Então as terras, a propriedade das terras eram relativas ao reino, né? Então a Magna Carta de 1215 traz essa nova ideia, a ideia de que o Estado, quando há um contrato de propriedade de terra, o Estado seja impedido de atuar sobre aquele espaço. É, né? Bem original para a época isso. E com isso, né, daí a gente já começa a passar por essa preocupação burguesa. A burguesia acaba se tornando uma instituição, né? E essa instituição da burguesia, a burguesia é interessante, pessoal, porque ela é um monstro criado pela própria monarquia, né? A monarquia acaba criando esse monstro, porque tanto a propriedade, a propriedade em sentido de produção era do reino, e a intelectualidade era do reino e da igreja, né? A função da criação da autorização dos burgos, ela começa a trazer a ascensão dessa classe social, né, dos burgueses, que começam a ter acesso à educação, começam a ter acesso a dinheiro, né, pela própria ideia deles terem um burgo, ou seja, poderem abrir seus comércios, né, terem esse domínio sobre o mercado, né? Então faz com que a burguesia se torne essa idealizadora do que vai ser o movimento anti-monárquico, né? E com isso, Professor, diga, Luiz. então, essa monarquia ascendente, na verdade, a ideia de constitucionalismo que parte por parte deles aí, né, pelo menos uma parte, na verdade, então não é uma preocupação em relação ao Estado, mas é com medo da própria propriedade, dos próprios ganhos, então. Digamos que é a partir de um egoísmo deles Se a gente for que fazer uma parte, construção então. lógica, não tenha dúvida. Veja, Luiz, obviamente, a grande crítica, se a gente for pegar os críticos do liberalismo e os críticos a essa estrutura, é que ela sempre nasceu a partir das ideias de interesse específico. Tanto que se a gente for pegar, por exemplo, a crítica marxista e pós-marxista ao liberalismo, é que o mercado e as estruturas de mercado, elas sempre são setorizadas para classes privilegiadas, né? Ou seja, existem classes que sempre vão se beneficiar com o mercado. Se a gente for pegar as críticas conservadoras aos liberais, eles vão colocar que não há um bem comum, de fato, idealizado pelo liberalismo, né? Porque os conservadores, a partir desses movimentos, tanto da monarquia quanto de outros movimentos, vão falar que tem uma linha ideológica que deve ser seguida como um Estado único, né? As críticas que vão vir gerais ao liberalismo e à democracia parlamentar sempre vão estar nessa sua estrutura, que nunca ela é pensada a partir da validação do bem comum, mas sim dos interesses específicos de classe, né? E o mais interessante disso é que a própria autocrítica liberal, que vai desenvolver, inclusive, o que a gente comentou agora do welfare state, da social-democracia, são categorias derivadas disso, né? Por exemplo, a gente vai pegar uma das críticas mais ferrenhas ao estado de welfare state mais importante do mundo hoje, né, que é os Estados Unidos da América, né, que vão dar lugar ao welfare state depois do apartheid norte-americano, né? Ah, mas é forte usar? Não, não é forte usar essa palavra apartheid norte-americana, porque os direitos constitucionais americanos, a partir de serem universais, obviamente, até há pouquíssimo tempo atrás, até o século XX, não se aplicavam a negros, à população negra, né? Não se aplicava à população negra. Ou seja, não existiam direitos específicos a esse. Em outros casos de Estado, a gente vai ter, não nesses estados como a Europa e Estados Unidos, mas principalmente a preocupação da América Latina, vai ser que a implementação da democracia liberal vai causar cada vez mais a desigualdade social, né? O alto índice de miséria, a aceitação mais fácil de conglomerados de poder, né? Ou seja, o que gera mais desigualdade, uma grande função do desemprego para estados que não estão preparados a lidar com isso. Então, a própria ascensão do welfare state vai ser uma tentativa de correção dessas raízes individualistas que dão origem à própria democracia, né? Ao próprio constitucionalismo. Isso daí, obviamente, vai estar sempre em pauta na ideia, porque, veja, Luiz, as bandeiras do liberalismo, elas estão
sempre sobre a égide da propriedade privada e da liberdade, né? Propriedade privada e liberdade. O problema é que a liberdade, ela tem uma função de que, por estar unida à propriedade, ela acaba dando mais liberdade, assim, do ponto de vista sociológico e não teórico. A liberdade começa a ser mais facilmente alcançada aquele sobre a égide da propriedade. Então, existem pessoas mais livres que outras do ponto de vista sociológico, né? Não do ponto de vista teórico, constitucional, mas do ponto de vista sociológico. Isso, obviamente, vai causar muita treta aí, até hoje, sobre essa estrutura, né, liberal. O liberalismo é interessante, né, porque se fala muito sobre a estrutura capital, do capitalismo, né? Mas é interessante porque o próprio capital é uma ideia legitimada pela norma, né? Isso deve ser pontuado pela gente aqui. A própria ideia de capital é uma ideia garantida pela própria ideia de norma, né? A norma que garante a legitimidade e a validade do capital, do mercado, né? Explicar para alguém o que é aumento ou diminuição, especulação de moeda, né? Fetichização do capital, bolsa de valores, é muito difícil, né? É muito difícil explicar o que é isso, se não for do ponto de vista normativo. O que significa dizer isso? Significa dizer que isso foi revelado principalmente depois, agora já, pós-45, que talvez a crítica principal não seja necessariamente a função do capital, como os marxistas clássicos iriam dizer, mas sim a como, por exemplo, o crítico marxista da União Soviética, que era o Pachucanes, foi dizer que o problema não era o capital, o problema era a própria ideia do liberalismo, do direito, né? Ou seja, o direito seria o causador dessas ideias. E o Carl Schmitt, que é um conservador nesse mesmo movimento, vai falar que o direito ele é antidemocrático, porque o direito ele vai ter uma função de legitimar estruturas de poder, né? Então os críticos dessa função acabam pensando sempre essa estrutura. O problema é o direito, não é o capital, não é o governo, é o direito, né? Onde vocês se meteram, né? Tirando os democratas, todo mundo fala que o problema dos males da humanidade é o direito. Vocês são aí, juristas, né? Vocês são a maldade do mundo, em outras palavras. E aí, alguma questão? Sempre coloco esses pontos e fico curioso para saber se vocês têm alguma questão sobre isso. Professor, eu acho que, na verdade, em algum momento a gente se perdeu. Tipo, na matrícula foi, viu? Eu também tô achando que foi nesse momento aí que eu me perdi. Calma aí, né? Pois é, você vê que loucura. E eu tô ficando desesperada. Professor, é que assim, eu li sobre isso essa semana. E mesmo assim, eu não tô entendendo. Eu entendo, aí daqui a pouco eu não entendo, daí eu entendo, aí eu não entendo de novo. Eu acho que eu tô certa, aí eu tô certo, errada. tá ótimo, não tá ótimo. Você tá entendendo e desentendendo, tá ótimo, porque eu passo por isso até hoje, né? Então não sei. Então tá bom. Eu me acho que daí eu me perco e passam 5 minutos. Eu acho que eu me achei, mas na verdade eu tô mais perdida do que antes. E assim vamos. Sabe o que acontece, professor? Diga, que você tem um raciocínio muito rápido. Aí o que acontece? As pessoas que não compreendem sobre o assunto, por exemplo, o tema abordado, constitucionalismo, fica perdido. E quem entende um pouco sobre o assunto, vai junto nas suas ideias, entendeu? Fica perdido junto. Fica perdido junto. Se eu tô perdido, Felipe, eu nem sei, eu não sei o que eu tô falando, meu cara. Nem eu sei exatamente. Então tá bom, então todo mundo, ninguém sabe. Então tá certo, a gente chegou no mesmo ponto. Isso é Partindo do princípio que ninguém está entendendo nada. Mas vocês estão entendendo. A questão é isso não, daqui. Professor, dá para ir raciocinando, mas eu fiquei perdido na questão, depois da era burguesa, quando tem a segregação, por exemplo, nos Estados Unidos, o apartheid na África. Isso. Como que o constitucionalismo consegue, já que ele visa atender classes mais favorecidas? Posso estar errado na interpretação. Sim. Como que ele consegue atender esses grupos de minorias? É através de revoltas ou não sei, eu não consegui achar essa conexão. Interessantíssima essa pergunta, porque, Luiz, o constitucionalismo, essa ideia pós-45, ela vem acabar com a ideia de revolução, né?
Toda a política formada até então era política revolucionária, ou por guerra, ou por revolta, né? Sempre foi assim as formas. O pós-45 trouxe uma ideia nova, que é a ideia dos direitos humanos, por conta dos próprios excessos, chamar de excesso, né? Que eu quero ser polido. Eu sempre tento aqui com vocês não ser muito enviesado, né? Só que às vezes eu falo umas palavras que eu mesmo acredito, né? Os excessos da Segunda Guerra, né? O massacre da Segunda Guerra, né? Aquele genocídio generalizado. Mas, enfim. Você falou meritocracia hoje, já Pois perdeu é. assim, o quesito. Meu quesito com você caiu bastante. Tem umas coisas que eu falo que eu não consigo nem dormir à foi... noite. Tem umas coisas que eu falo que eu não consigo nem dormir à noite. É difícil ser professor, viu, Luiz? Às vezes a gente tem que falar umas coisas que não é fácil, viu? Falo pra você. Dói nosso estômago falar. Mas, enfim. E vem essa proposta de uma anulação revoltosa, né? Vem essa ideia de anulação de revolta, de motim com o constitucionalismo. E tanto que existe um autor que vocês não precisam se preocupar agora, que lá no terceiro ano vocês vão estudar bastante, que é o Michel Foucault, né? Que é um autor muito importante quanto à estruturação política, que ele vai trazer que o próprio direito, o próprio constitucionalismo, ele vai vir para anular revoluções, para anular revoltas. Então, basicamente, você se levanta contra um sistema, se levanta contra o Estado, e o que o Estado te faz? Te dá direito. Por que o Estado te dá direito? Porque ele te anula e te mantém dentro do Estado, né? É interessante que os exemplos que ele dá são bem radicais. Ele fala que, por exemplo, as sufragistas norte-americanas, né? As sufragistas norte-americanas, elas conseguiram ter um movimento incrível dentro daquele momento em que elas se levantam para ter direito a voto, para as mulheres terem direito a voto nos Estados Unidos. E o que o Estado faz? Dá. E o que acontece com elas? Elas deixam de ser revoltosas e passam a ser cidadãs. Com o movimento do apartheid no norte-americano, por exemplo, vem a 13ª emenda. A 13ª emenda que basicamente dá uma questão óbvia, que negros e brancos devem ter as mesmas funções de direitos dadas a eles. A grande questão sociológica por trás disso é, toda vez que o direito é dado, você anula a revolta, só que você não necessariamente muda a realidade. A gente pode dizer que os Estados Unidos não é racista hoje. Eu acho que mais do que nunca fica muito claro pelo ano de 2020 que os Estados Unidos têm problemas gravíssimos sobre o racismo. Mas a 13ª emenda existe. Existe desde a década de 50. Né? Desde a década de 60, 50. A questão do direito é muito essa. E aqui a gente pode dar um exemplo brasileiro, para a gente não precisar ficar nesses exemplos estrangeiros. A gente tem um cara no Brasil que, se alguém tiver interesse nessa área, pouca gente estuda isso, né? O direito constitucional brasileiro da história. Tem um cara que é simplesmente uma das figuras no mundo, para mim, que são as mais curiosas do ponto de vista de poder. E esse homem é um gaúcho chamado Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas é uma das figuras mais interessantes do ponto de vista jurídico da filosofia do direito a ser estudados no mundo. Primeiro, que o Getúlio Vargas, ele é um cara que ele é do partido do Brizola, do Ciro Gomes, hoje em dia, né? Que é o cara que o partido Ciro hoje é o mesmo partido do Getúlio, né? Foi padrinho de casamento do Brizola. Que o Brizola e o Ciro, são qualificados como políticos em algum espectro na esquerda, né? Um político populista. E, ao mesmo tempo, teve uma influência direta dos conservadores europeus. O cara era amigo dos conservadores europeus. O seu ministro da Justiça e aquele que redigiu a Constituição da Era Vargas foi o jurista Francisco Campos, que é o mesmo que faz a Constituição de 67 do regime militar e o AI-5. Então, olha que figura fabulosa, que tem elementos do espectro ideológico totalmente perdidos entre si. E o Getúlio Vargas é uma figura no Brasil que ele evita a maior greve da história do Brasil. Pessoal, se vocês acham que a greve dos caminhoneiros foi caótica há uns anos atrás, que o pessoal foi tudo no supermercado, lembra disso? Que todo mundo foi no supermercado e comprou tudo na greve dos caminhoneiros? Imagina na Era Vargas que você teve uma greve massiva de trabalhadores, de quase todos os trabalhadores do Brasil. Aquilo foi terrível. E o Getúlio Vargas faz o quê? A CLT, a Consolidação da Lei de Trabalho.
E a consolidação das leis do trabalho deve ser muito bem estudada, porque uma das questões que ela faz é dar os direitos e regulamentar a greve. A greve passa a ser regulamentada, a revolta passa a ser regulamentada. Isso é muito... Então, do mesmo cara que eu estou apontando para vocês aqui, que tem uma tendência política, que pode estar na esquerda e pode estar na direita ao mesmo tempo, ele teve uma das atitudes mais claras quanto ao liberalismo constitucional. Ele traz essa anulação jurídica, onde ele regulamenta, inclusive, a revolta. A greve é regulamentada desde o Getúlio Vargas. Tanto que vocês sabem, por exemplo, quem nunca ouviu falar, polícia militar não pode fazer greve. Já ouviram falar isso? Polícia militar não pode fazer greve? Mas, gente, greve não tem a ver com poder ou não poder. É estrutura de revolta. Correto? Greve é estrutura de revolta. O que não permite a lei. Então, olha como nossa cabeça funciona hoje em dia, né? É a lei que regulamenta a própria revolta. Então, essa pergunta que o Luiz fez é muito interessante, porque uma das características do constitucionalismo é essa. Ela vai regulamentar tudo, inclusive a revolta. Então, a gente não vai precisar dessas revoltas, Luiz. A pequena fumaça de revolta, a função do constitucionalismo é justamente regulamentar isso, trazer direitos, justamente para que esses direitos não precisem ser motivo de polêmica. Então, o constitucionalismo... Então, professor... Diga. Desculpa, professor. Bom, então, nesse raciocínio do constitucionalismo e evito da revolta é cobrir com fumaça, é tampar o sol com a peneira, digamos assim. Talvez a princípio, a priori, mas se eu pensar, talvez futuramente, com a extinção da vivência daquela geração, consiga entender a real necessidade daquela implementação, talvez, ou não. Exatamente, eu acho que isso faz todo sentido. Por isso que o exemplo do Vargas é tão interessante. Hoje a gente consegue ver que a consolidação das leis de trabalho não é uma legislação para favorecer o trabalhador. É claro que ela vem numa necessidade do trabalhador que trabalhava na época 14, 15 horas por dia. Então existia... ou seja, quando vem e coloca o limite de 8 horas por dia, obviamente isso é um benefício, né? É um benefício, mas é um benefício que vem também com um dever específico que evita a maior greve de todos os tempos, talvez da história do mundo, né? No Brasil, porque o Brasil é muito maior do que a Europa, então uma greve geral no Brasil seria terrível, né? Ou seja, o constitucionalismo ele tem essa característica. E o próprio Kelsen, vocês estão lendo Teoria Puro Direito, que é um livro jurídico do Kelsen, mas tem outro livro do Kelsen que chama A Democracia, né? Que é um livro político do Kelsen. Kelsen tem essa posição. O constitucionalismo, a democracia, ela não está aí para ter exceção, para ter estado de exceção, para ter revolta. É muito pelo contrário. Ela está aí para cobrir com a legislação qualquer problema que possa haver. Professor, interrompendo só um pouquinho. Diga, Débora. Usando as anotações da Natália. A gente está usando a anotação dela para se entender, se localizar. Tá. Então... Só para entender um pouco, eu também tô nervosa. Vem para anular, vem para anular as revoltas que existiam, certo? Aí, se a gente for falar anular, claro que a gente vai estar sendo uma visão um pouco mais sociológica, né? Uma visão um pouco mais crítica. Mas se a gente for pegar uma visão jurídica, ela tenta controlar, né? Amenizar, controlar os problemas sociais, né? Isso. Entendi. Inclusive, mas, pelo que eu entendi, também é tampar o sol com a peneira, né? Aí, também, ao mesmo tempo que eu ofereço direito para uma pessoa, eu privo ela de uma liberdade total. Sem dúvida. Né? Porque eu deixo ela dentro de uma caixinha ali. Isso. Com obrigações, deveres e poderes, certo? Mas o direito, ele nunca vai ser uma dádiva. O direito, ele sempre vem acompanhado com a obrigação. E esse é o segredo, é o trick do direito. O direito nunca vai ser uma questão unilateral. Ela não vai ser um presente, ela sempre vai ser um limitador. A grande ideia do constitucionalismo é como usar esse limitador a favor da própria democracia, para que ela não seja rompida. Porque veja só, Débora também, e Natália, a democracia, olha só o problema da democracia. Dentro de uma instituição democrata, a gente tem as diferentes formas de pensamento, né? Veja, a gente não chama hoje dentro do nosso parlamento, a gente fala, tem a bancada não sei o quê, a bancada não sei o quê, tem a bancada ruralista, tem a bancada evangélica, tem a bancada da esquerda, a gente não fala isso?
Olha só, então, o caos que é a democracia. Só que a democracia ela tem que ter um blindamento. Porque senão, quem pegar... Imagina só, sai a Dilma, entra o Bolsonaro. A questão é, eles todos poderiam tomar o poder para si e transformar a democracia em algo que não é. Então a democracia ela é firmada inteiramente na autopreservação. E a revolta Diga, fala, Débora. Tem que existir para que, vamos dizer assim, vulgar, Tá. Para que não aconteça uma bagunça, cada um age como quer. Pode ser. Eu colocaria da seguinte forma. É uma limitação de poder, né, professor? Limitação de poder. Seria limitação de poder. Eu colocaria... Então, o Estado garante e limita o poder de quem está exercendo. Existe um autor... Entendi! Ah lá, maravilha. Existe um autor que chama Habermas, Jürgen Habermas, né? Um excelente autor, vocês vão ver no terceiro ano também. Ele faz uma frase bem interessante, falando do constitucionalismo da democracia, que todo mundo pode participar da democracia, só que nem todo mundo pode ganhar. Ele fala, né? Todo mundo pode participar, nem todo mundo pode ganhar. Porque a ideia da democracia é essa. Ela não pode ter riscos. Para deixar todo mundo participar, ela não pode deixar que ninguém destrua ela. E se tem uma coisa que pode destruir um regime, um governo, uma estrutura política, uma estrutura de direito, é a revolta. O direito ele está lá sempre para anular revolta. Então vem a negociação do direito. Hoje a gente não tem uma revolta como a gente tinha nos moldes antigos. A gente não tem um motim. A gente sempre tem uma revolta de negociação, já perceberam isso? Né? Para que se faz greve? Para negociar. Para que se faz um protesto? Para negociar. A gente, desde, de fato, do constitucionalismo moderno, a gente não tem revoltas do movimento que foi a Revolução Francesa, do movimento que foi a Revolução Cubana, né? Desses movimentos que são essas revoluções que tiram governos. Inclusive a nossa recente. O fim do regime militar do Brasil não foi uma revolta popular. Teve, sim, protestos diretas, teve, sim, mas foi uma negociação. Foi uma negociação. Tanto que a lei da anistia está aí para provar a negociação. A lei da anistia ela não veio para anistiar o prisioneiro político. Não é para o Caetano voltar para o Brasil que a lei da anistia foi feita. Né? A lei da anistia não estava aí para absolver o Gilberto Gil. Né? A lei da anistia estava principalmente para que os militares não fossem processados por possíveis crimes militares depois do retorno da democracia. Foi uma negociação. Isso tem tudo a ver com o constitucionalismo. O foco da democracia constitucionalista é justamente essa exclusão, essa limitação das funções, né, dessas funções de legais, para que não seja nada feito fora da lei. A lei e a ordem. Tem que estar tudo mantido ali dentro. E aí? Professor, diga. A Constituição ela é formada pela nação, né? Pelo país. Então, o Brasil tem sua própria Constituição, os Estados Unidos têm sua própria Constituição. Como eu garanto que, a nível mundial, isso não viria uma grande bagunça? Perfeito. Essa pergunta é excelente. E você vai descobrir, principalmente quando você chegar no capítulo 5º da Teoria Pura do Direito. Né? O projeto kelseniano, ele dá conta disso. A Constituição não só é um elemento de constituir um Estado, mas é um elemento de identificação do reconhecimento internacional desse Estado. Porque você já deve ter ouvido falar de uma organização chamada Nações Unidas e dos Tratados das Nações Unidas. Toda vez que um Estado constitucional assina um tratado internacional, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? O Estado, ele assina a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo um Estado constitucional. Ele se compromete internacionalmente com os direitos humanos. Esse Estado, a partir de agora, ele não é mais livre para que a sua Constituição diz respeito a direitos humanos. Senão ele vai ser punido do patamar internacional. Basicamente, o Kelsen diz, quando a gente faz tratados, contratos internacionais a partir das Nações Unidas, a gente força um limite constitucional das constituições.
Ou seja, nenhum Estado vai ser absolutamente poderoso. O Kelsen acaba com um sistema chamado soberania. Porque a soberania, ela é o poder absoluto. A soberania kelseniana é uma soberania relativa. Ah, mas eu não vou assinar esse tratado, eu não quero saber disso, vou fazer minha própria Constituição. O Kelsen também Professor, diga, quem falou? Mateus. É para trazer tipo uma igualdade. Isso, trazer uma igualdade, para trazer uma igualdade sobre o ponto de vista da internacional. Todos os estados têm que ser iguais. Mas mesmo que um estado não concorde ser igual, Matheus, o que pode acontecer com ele? Primeiro, pós-ONU, a gente vê uma ideia chamada globalização. E a dependência econômica internacional. E como eu disse para o Luiz agora há pouco, mercado, capital, também é uma definição jurídica. E principalmente é uma definição jurídica internacional. Como que a gente compara a nossa moeda com o dólar ou com o euro? É uma estrutura internacional de mercado. E o mercado internacional é feito agora por meio de legislação. Brasil, você conhece um proprietário rural que exporta soja para outro país? Ele só exporta soja para outro país a partir de contratos internacionais. Senão ele não exportava. Veja só, a gente tem um exemplo clássico disso. Cuba. Quando vem a Revolução Cubana, né, e as revoluções da Guerra Fria são muito interessantes, tanto os regimes militares na América Latina, quanto os regimes marxistas soviéticos na América Latina e na Ásia, são muito interessantes, que basicamente eram cortina de fumaça para os Estados Unidos e para a União Soviética, que não se envolvia em porcaria nenhuma, e eram esses outros países que se envolviam, né? Vietnã, Cuba. E Cuba vem com a Revolução Cubana e quebra vários contratos internacionais. E o discurso do Fidel na época era simplesmente: que contrato internacional, uma ova. Aqui a hegemonia é a superioridade cubana e a gente vai ter do nosso lado a União Soviética para financiar, etc. O que os Estados Unidos, que é um dos maiores nomes dentro da ONU, fazem? Rompem todos os tratados comerciais com Cuba. Cuba fica ilhada. E quando que acaba os embargos a Cuba? Agora, no governo Obama. Foi agora no governo Obama que Cuba teve a derrubada dos embargos internacionais. Desde agora, de 2012 para frente, que Cuba começou a poder fazer tratados internacionais. Então lembra quando o pessoal falava assim: ah, eu fui para Cuba e lá só tem carro velho, né? Exato. Nada entrava em Cuba comercialmente. Agora pensa desse ponto de vista. O embargo comercial, o que faz num país hoje no mundo globalizado? Nenhum país do mundo vai ficar isolado no mundo. Hoje a gente é impossível ficar isolado no mundo. É simplesmente impossível. A gente tem um mercado que nos obriga a ter relações internacionais. Por isso que é tão preocupante, como, por exemplo, as críticas, e críticas contundentes, e muito, essas não fazem parte de ponto de vista ideológico, então essas não tenho medo de fazer, por estar sendo gravado, mas as críticas coerentes, por exemplo, ao plano internacional, às medidas internacionais do governo atual, são muito criticadas porque não estão tendo essa falha de preocupação com a política internacional, e ela é uma das coisas mais importantes para o Estado. Porque se outro Estado começa a romper tratados comerciais com a gente começa a ficar numa situação extremamente delicada. Extremamente delicada. E aqui... Então, diga, Matheus. Então seria como uma punição. Uma punição. Exato, é uma punição. Imagina só, se o Brasil não respeita direitos fundamentais, se o Brasil não respeita direitos humanos que estão presentes no contrato, os Estados Unidos vão falar: não faço mais comércio com o Brasil. Vocês viram? E isso está acontecendo, está sendo nossa realidade agora. Por conta do nosso tratamento com a pandemia, vários países estão evitando o comércio com o Brasil. Está aí sua resposta. Como que todos os países ficam obrigados a serem de acordo com as constituições e terem essa igualdade? A partir da própria ideia de mercado internacional. Né? Só não seria assim se um país fosse autossuficiente 100% em tudo, 100%. Né? E essa foi a vantagem, por exemplo, da União Soviética na época, porque a União Soviética tinha uma grande autossuficiência e parceiros que cobriam essa autossuficiência. Porque a União Soviética, obviamente, sabia que estaria isolado num plano global. Então precisava disso na época. Hoje em dia, seria impossível o que a União Soviética fez.
Hoje em dia seria impossível, porque esse computador que você está usando, a tela é brasileira, mas o chip é chinês, a tecla vem da Índia, né? Ou seja, o seu computador ele é um conglomerado globalizatório. Então, o que a União Soviética fez na época, o isolamento da União Soviética, hoje em dia já não seria mais possível, mesmo com todo o dinheiro da Rússia, mesmo com toda a potência armada da Rússia, hoje em dia já não seria mais possível. Hoje em dia, quando a gente fala em guerra mundial, é quase irreal. É quase irreal. O direito dominou isso de tal forma que esse tipo de conflito não tem mais como existir, né? O Brasil está sentindo isso na pele agora. A gente não trabalhou da forma correta quanto ao controle de pandemia, o mundo já está virando as costas para a gente. E, obviamente, minha esperança é que a gente consiga correr atrás de alguma forma aí para reverter isso, porque está muito no começo ainda. Mas a gente teve um gostinho do que é desrespeitar a vontade internacional. E isso que controla as constituições, né? Esse é o poder do direito. A Natália está falando aí da depressão quanto ao direito, né? Vocês estão falando aí dessas questões aí. Gente, é isso. O direito é muito mais poderoso do que vocês imaginam. O direito controla o mundo. E controla a sua vida, né? Se o direito internacional não permite que sua Constituição seja... Olha só, mais um exemplo. Esse exemplo é muito interessante. Guerra ao Iraque. Vocês sabem como é incoerente a guerra no Iraque, na época. A guerra no Iraque não foi muito bem justificada. A gente teve um ataque terrorista, né? Lá as Torres Gêmeas. E qual foi a resposta dos Estados Unidos? Foi tropas e mais tropas e mais tropas ao Iraque. Para você fazer uma guerra, você tem que ter todo um aparato da ONU. E isso violou várias normas da ONU. E daí vieram os processos contra os Estados Unidos. A defesa dos Estados Unidos foi pontual nas Nações Unidas. Iraque não assinava nenhum tratado de direito internacional, nem tratado de direitos humanos. Os Estados Unidos falou, ele não faz parte do ponto de vista internacional. Não tem porquê. Eu não cometo crime nenhum se ele não tem contrato nenhum comigo. E não teve mesmo. Ele estava exposto, porque ele não fazia parte das Nações Unidas. Por isso que os Estados Unidos late para a Venezuela e não vai lá. Perfeitamente. Você tocou num ponto interessantíssimo aí, Luiz. A América Latina é trucidada para o movimento norte-americano. Mas a América Latina é ultra participativa. Tanto seja Venezuela, seja Chile, que são países muito diferentes entre si. Se tem países que sempre estão presentes, sempre estiveram, principalmente na década de 90 e 2000, presentes no circuito internacional, são os países da América Latina. Você não pode mexer com eles. Não dá para mexer com esses países, a menos que ele dê motivo, né? O Venezuela, a tentativa de justificativa era falta democrática, etc., mas não era motivo suficiente para intervenção nem nada, né? E eu sempre falava isso, sempre falava. Problema de democracia, isso não é problema da ONU. Mas quem vai acabar se ferrando com esse tipo de problema vai ser o Brasil. E tá aí, porque não é autoritarismo nem nada. É problema que envolva outros interesses. E os movimentos europeus e norte-americanos sempre tiveram um grande interesse na América Latina, né? Grande interesse na América Latina. E a gente está aí à mercê disso. E aí? Gosto assim, é isso que eu quero de vocês, esse tipo de questão. Olha como isso facilita o nosso entendimento ao direito constitucional. Estou vendo nos olhos de vocês entendendo, né? Bom, para encerrar aqui, eu vou passar rapidamente por isso aqui, que também não é tão grave, né? A Idade Moderna começa a trazer algumas preocupações, a partir dos 1600 ali, algumas preocupações com as pessoas, né? O Petition of Rights, Inglaterra, o Bill of Rights, o Act of Settlement e principalmente o Habeas Corpus Act começam a ter essa estrutura de se preocupar com a liberdade, né? Com a liberdade. A liberdade passa a ser uma preocupação, principalmente o Habeas Corpus Act, que vem com essa ideia de que aquele que tem sua liberdade privada por meio do Estado, ele tem direito a ter uma resolução estatal, ou seja, o próprio Estado livra ele. O habeas corpus é um instituto antigo e importantíssimo, vocês vão aprender ele ainda, né? O habeas corpus é o único meio processual que não precisa de advogado. O habeas corpus é o único meio processual que você pode entrar para outra pessoa, né?
Se a Natália for presa injustamente e eu estiver vendo, eu posso fazer um habeas corpus para ela, não precisa ser de meu interesse próprio, eu posso fazer para terceiro. Se o Matheus quiser fazer um habeas corpus para Débora, ele pode, mas ele não está formado ainda, mas ele não precisa ser advogado para fazer. Qualquer cidadão pode fazer, caso o Estado esteja interferindo na sua liberdade, né? Ou seja, é um documento desse primeiro movimento de liberdade, onde as liberdades devem ser observadas, né? O Petition of Rights faz parte desses movimentos de liberdade, principalmente nos que diz respeito à liberdade de reunião, liberdade de pensamento. O Bill of Rights também vai trazer a ideia da liberdade de expressão, que isso é muito importante já nessa era, porque a gente está saindo da Idade Média, onde você não tinha liberdade de expressão, né? Onde você tinha um certo controle medieval sobre liberdades, né? O Act of Settlement também vem com essa ideia de direito de propriedade, direitos individuais de liberdade. E vem os Estados Unidos. Os Estados Unidos, queira a gente ou não, né? Eu acho que os Estados Unidos, normalmente eu tento desmistificar algumas coisas que a gente tem pelos Estados Unidos, mas nesse ponto, de fato, os Estados Unidos têm uma das maiores contribuições, né, para o constitucionalismo. Porque o movimento norte-americano passa por muitas coisas para traçar como vai ser o nosso constitucionalismo moderno. A Guerra da Secessão foi muito importante para isso, né? O Norte e o Sul, e o Norte ter ganhado, que era a democracia liberal, né, ter ganhado, faz parte, a partir dos contratos de colonização, que fazem parte da Guerra, né, da Secessão, e os estados independentes dos Estados Unidos começarem a ter suas próprias normativas liberais, né? Que é o caso de Connecticut, que é o caso da Virgínia, que começam a traçar elementos de propriedade privada, elementos de direito à liberdade. Os direitos à liberdade individual, a gente não falava em dignidade ainda. A gente não falava em dignidade da pessoa humana, a gente não falava nessas coisas. Mas as liberdades foram um ponto de vista principal nos Estados Unidos, né? As liberdades passam a ser preocupação central. Até chegar no constitucionalismo moderno, que vem justamente por conta de os Estados Unidos ter feito uma Constituição, né, a Constituição norte-americana de 1787, tão bem feita, que fizeram eles serem praticamente reguladores do mercado e serem uma das maiores potências do mundo. E, a partir dessas questões, a gente começar a ter países subdesenvolvidos, a gente começar a ter pobreza extrema, né, por conta justamente dessas liberdades. Então, dois marcos gigantescos que são estudados no mundo inteiro para garantias, não só mais direitos de liberdade, mas garantias fundamentais universais, é a Constituição Mexicana de 17 e a Constituição Brasileira de 88. A Constituição Brasileira de 88, a nossa Constituição atual, ela é estudada no mundo inteiro como o rol mais completo e bem abalizado de direitos individuais e garantias constitucionais do mundo. O artigo 5º do Brasil é considerado um dos rolos mais completos. A Constituição do Brasil, ela é estudada do ponto de vista de que a gente tem direitos individuais atrasados, que ficaram à mercê do nada do Estado até 88, né? A gente passou por um regime militar, e justamente por ter passado por esse regime militar e aquele regime anterior do Vargas também, por ter passado por 2 períodos ditatoriais, a Constituinte de 88 se preocupou em deixar bem claro e praticamente indestrutível esses direitos individuais, garantias constitucionais. Então, a Constituição brasileira, ao lado da Constituição mexicana, são exemplos do garantismo constitucional moderno. E, com isso, as constituições hoje acabam sendo o que eu coloco aqui em constitucionalismo contemporâneo como totalitarismo constitucional, que é isso que a gente estava discutindo até agora. O direito passa a ser o verdadeiro poder. Nada pode ser discutido fora do direito, né? Tudo, a própria comunidade, né, o dirigismo comunitário que eu coloco aqui, a própria comunidade, ela vai sendo dirigida a partir dos seus direitos e deveres implementados, que é o que a gente falou, por exemplo, da greve. Você pode se revoltar, mas dentro dos limites legais, né? A própria comunidade, ela tem que estar dentro dos limites legais, porque existe um totalitarismo constitucional. Existe toda uma relação que só pode existir a partir do constitucionalismo. E também, ó, a gente já comentou sobre tudo isso. Olha só como as perguntas de vocês são importantes. Essa última parte estão todas nas perguntas de vocês. Daí vem o constitucionalismo globalizado, que foi o que vocês me perguntaram, a Natália e a Débora, né, sobre essa estrutura internacional, né, que é essa estrutura de poder e como que isso se delimita a partir de não existir mais nenhum país super desenvolvido, todos se dependerem de si, né? E a gente vem, então, para a segunda dimensão de direitos. Pessoal. Professor, só um pouquinho. Qual é a data, qual é o ano da Constituição Mexicana? 1917. 1917. Obrigada. Imagina.
Pessoal, tudo isso que acontece até aqui estão nos direitos de primeira dimensão. O que são direitos de primeira dimensão? Existe um autor chamado Norberto Bobbio. Esse aqui também, depois do Kelsen, talvez ele seja o mais importante do direito moderno. Kelsen primeiro, depois o Bobbio. Né? E o Bobbio, ele tem uma obra que vai tratar das gerações do direito. Né? As gerações dos direitos. Que essa obra, que chama A Era dos Direitos, ela vai dividir em 3 dimensões o direito. Sendo a primeira dimensão os direitos de liberdade, que é isso que a gente estava falando até agora. Né? Os direitos de liberdade, baseado lá na Revolução Francesa. Já os direitos de segunda dimensão vão ser os direitos de igualdade. Liberdade e igualdade, certo? Direitos de igualdade, que a gente vai ter a preocupação nesses problemas sociais, de fato, em que causam desigualdade social. A gente vai começar a se preocupar com problemas sociais, como racismo, né? A gente vai começar a se preocupar com problemas sociais de pobreza, de desigualdade de outros gêneros que estão em desenvolvimento até hoje, quando a gente fala, por exemplo, de LGBTQ-fobia, né? São movimentos que ainda estão em desenvolvimento sobre igualdade. São movimentos que tentam buscar essa ideia de equidade, onde todos são iguais perante a lei, sim, o movimento da liberdade, todos são iguais perante a lei. Mas o tratamento jurídico vai ter que garantir essa igualdade social e não legal. Então, determinadas normas vão ter que vir para garantir esse garantismo. E aqui está a segunda dimensão. Né? Eu já vi gente, por exemplo, questionando a existência da Lei Maria da Penha, por exemplo. Falando que a Lei da Maria da Penha não poderia existir porque seria uma lei a mais para as mulheres e que o homem não tem. Né? Só que isso faz parte da segunda dimensão. Isso faz parte da ideia de igualdade. Porque se há violência doméstica, e se a gente pode perceber que essa violência doméstica se dá a partir de gênero, então, por conseguinte, a gente não tenha garantido os mesmos direitos sobre a estrutura de gênero. Essa é a lógica. Então, direitos específicos vão ser dados para equilibrar estruturas desiguais. Isso faz parte da segunda dimensão de direitos. Né? Eu lembro que uma vez... Peraí. Né? O professor... Diga, Matheus. Deixa eu ver se eu entendi. A primeira dimensão foi... Peraí que eu já me perdi de novo. As liberdades, são as liberdades. Isso, a liberdade absoluta. Isso. A segunda dimensão começou a restringir para se tornar uma igualdade, para tentar uma igualdade? Pode ser, isso é bom, uma boa definição. A primeira dimensão vai se preocupar com as liberdades, então vai se preocupar, por exemplo, com propriedade privada para te garantir liberdade, vai se preocupar com comércio, com contratos, vai se preocupar com essas dimensões. A segunda vai se preocupar naquelas pessoas que não alcançam essas liberdades por conta do próprio direito. Então vai se preocupar com pobreza, vai se preocupar com racismo, vai se preocupar com questões de gênero. Então como que vão vir essas preocupações a partir do próprio direito? Você dá mais direitos para essas pessoas para que elas possam ter oportunidades mais igualitárias de direito. Né? Ou seja, o direito é universal, mas para o direito ser universal você deve ter uma dimensão de igualdade, não só de liberdade. Então você vai ter que restringir certas liberdades para garantir igualdade. Né? Que faz parte dessa discussão que a gente estava tendo aqui agora. E... Por isso que eles... Diga, Luiz. Pode falar. Por isso que eles falam que a lei trabalhista ela é tão a favor do funcionário, mas é justamente essa compensação, já para a segunda dimensão. Perfeito, perfeito. Essa questão é uma questão que eu bato muito em cima, porque eu ouço muita gente falando, não, mas as leis trabalhistas dão muito direitos porque um funcionário meu entrou com uma ação que não era para entrar e acabou ganhando. E eu não discordo desse cara, mas o que eu vou falar para ele o problema é que o seu comércio não é a Coca-Cola, o seu comércio não é a Amazon, o seu comércio não são as grandes indústrias. Infelizmente, você paga o preço, pode ser sim, pode pagar até o preço, de uma estrutura de mercado que a maior parte dos trabalhadores, a maior parte das pessoas que trabalham, tem uma grande diferença jurídica dos seus empregadores. E mais, a gente sabe que também que algumas até menores também usam essas questões. Mas às vezes eu tenho alunos que são empresários, que ficam revoltados com isso, eu falo, por isso que você tem que trabalhar dentro da lei.
porque dá para você ter essas estruturas. Eu sei que é caro, etc. Mas a preocupação não é você, não é o pequeno empresário, não é você. A preocupação é aqueles locais que empregam quase 70% dos trabalhadores formais do Brasil, que são as grandes indústrias, são as grandes empresas, que essas têm que ser controladas, porque senão fazem o que quer a partir dos seus poderes. É exatamente essa ideia. Claro que vai ter muito direito trabalhista. Entre a potência jurídica, econômica de um trabalhador de uma indústria e o presidente da Ford, lembra quando a Ford fechou no Brasil? Que foi aquele caos para todos aqueles trabalhadores? É bem diferente. É bem diferente. É bem, mais ou menos essa ideia. Os direitos trabalhistas também têm essa ideia de segunda dimensão. Né? É até interessante, Luiz, porque no Brasil a gente adota a segunda dimensão lá no Vargas antes da primeira. Antes dos direitos individuais vem os direitos coletivos com Vargas. Primeiro vem o direito trabalhista, esses direitos, para depois, em 88, a gente ter direitos individuais. Por isso que eu falo que o Brasil é um país específico, muito interessante para se estudar. Por isso que tem tanto autor no mundo aí que se interessa pela gente. E, por fim, vem os de terceira dimensão, que aqui são, se for pela bandeira na Revolução Francesa, seria a fraternidade, né? Mas aqui seriam mais as ideias de direitos difusos. O que são direitos difusos? Aqueles que não atingem ninguém, mas atingem todo mundo. Como, por exemplo, o direito ambiental. Né? Quem que é a parte passiva do direito ambiental? Todo mundo, mas ninguém. Não tem uma pessoa específica que sofre por conta de desmatamento. É todos e ninguém, são relações abstratas. Direito digital, problemáticas da modernidade. Então vem uma terceira dimensão, já se preocupar com o futuro, né? Vamos dizer assim. Vem se preocupar com as novas tecnologias, vem se preocupar com problemas que não fazem parte necessariamente das pessoas, mas fazem parte de problemas meta pessoais, né, que são meio ambiente, internet, né, que são esses novos problemas a serem enfrentados pelo direito. Né, são essas três dimensões principais. Tem autores aí depois do Bobbio que vêm falar de quarta, quinta dimensão, mas eu me prendo ao Bobbio ali com a Era dos Direitos, essas três dimensões de direito que fazem parte do constitucionalismo. É uma leitura importante para vocês também. Vocês estão vendo que se depender de mim, a única coisa que vocês vão fazer na vida é ficar lendo, né? Mas vocês aí têm um tempo aí, vocês vão lendo aos poucos aí, tudo isso. Fica aí na recomendação de vocês. A Era dos Direitos também é um livro muito importante para que vocês leiam, né? Mas é o que eu falei, eu já estou feliz. Só de vocês terem se disponibilizado a ler o Kelsen inteiro, eu já estou felicíssimo, porque eu jogo a maldição em todo mundo aqui, né? Na faculdade, que quem não lê Kelsen não vai se formar. Então, do jeito que vocês estão aí, vocês vão se formar já sendo indicado para ministro do Supremo. Né? Professor, já aproveitando esse gancho, então, a nossa entrega é dia 21, né, do nosso material, do nosso resumo, do nosso debate, enfim, que a gente vai criar aqui um novo didático ainda, vamos criar, vai revolucionar até nesse ponto. Só que nossa programação, a gente terminaria o livro em 1/8, certo? Não tem problema para mim, isso a gente pode até negociar, porque... É por isso que eu já falei, já vamos começar nossas negociações, porque o que é certo, claro, não há dúvidas. Isso a gente pode até negociar. Porque o capítulo 8 do Kelsen, que é a interpretação, não é o mais importante para vocês agora. De fato, ele é o menos importante para vocês agora. O direito internacional, né, o capítulo 7, ele vai ser de certa forma interessante, mas vocês vão ver que vocês vão entender pouco esse capítulo 7. Ele tem certa importância, mas vai ser que vocês vão ter um entendimento muito... ainda não vai estar muito bem esclarecido para vocês. O que mais me interessa é até o capítulo 6. Né? O que mais me então, a gente vai ter que fazer um reajuste para o capítulo 6 terminar junto com a entrega. Isso. A gente tinha feito a proposta, então posso já aproveitar aí, antes do pessoal sair da sala. Diga. Eu me comprometo amanhã, então, revisar as datas e quais são os capítulos que vai ter um assunto mais longo ou não. De repente, a gente vai ter que repetir aí, não ter um intervalo de 15 dias nos capítulos mais curtos, mas eu me comprometo a mandar para vocês amanhã. Vamos fazer assim, então, o trabalho, vamos limitar até o capítulo 6, tá? Até Direito de Estado. Então, o trabalho vocês podem fazer até o capítulo 6, porque daí vocês leem com mais calma, podem discutir, que são os capítulos que eu mais me importo que vocês entendam, até o capítulo 6. Beleza, professor. É isso aí, hoje eu não fiz intervalo, né? Porque a aula, vocês viram que ela é longa, mesmo assim a gente terminou 22h45, mas já vou liberar vocês aí, tá?
E muito obrigado pela aula. A gente se vê semana que vem. Daqui a pouco tá no YouTube também. E vocês aí me façam as perguntas a hora que quiserem. Estou à disposição e a gente vai vendo também essa questão aí. Mas agora eu trabalho para vocês aí semestre inteiro. Beleza? Bom fim de semana para vocês. Hoje tem prova do líder. Vamos esperar que a Sara vai para o paredão esse fim de semana. Ah, Glória! Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite.